A Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, rei de Uruk. Segunda parte. Os principais deuses da epopeia. As cidades da Mesopotâmia compartilhavam o mesmo panteão, mas os deuses não eram cultuados em todas as partes sob os mesmos nomes. Os semitas, ao invadirem a Mesopotâmia, herdaram a maioria dos deuses sumérios, mas alteraram seus nomes, a relação que mantinham entre si muitos de seus atributos. Hoje, é impossível dizer se qualquer um desses deuses originou-se na própria Mesopotâmia, se pertenceu ao panteão mitológico daquele extrato populacional ainda mais antigo que pode ter ocupado o território mesopotâmico antes da chegada dos sumérios, mas são os deuses destes últimos que desempenham os principais papéis em toda a epopeia, e este é um argumento a mais, se mais algum argumento fosse necessário, a favor da grande antiguidade de todos os episódios. Deuses mais recentes, como Marduk, de Babilônia, não são mencionados em Gilgamesh. Cada cidade tinha seu próprio protetor, que morava entre seus muros e zelava por sua fortuna. Anu, o An sumério, era um pai dos deuses, guardando menos identidade com Zeus do que com Urano, o deus céu, que para os gregos não representava mais do que um elo ancestral na corrente da criação e de cuja união com a terra, segundo algumas genealogias, surgiram o oceano, os rios, os mares, os titãs, e finalmente, Crono, o pai de Zeus. Numa reconstrução da teogonia suméria, feita pelo professor Kramer, An foi o primogênito do mar primordial. Ele era o firmamento, as camadas superiores do céu, e não ar que sopra sobre a terra. Como Urano, An se uniu à terra, aqui Suméria, e gerou Enlil, o deus do ar. Nesta época o mundo ainda estava envolto na escuridão, e Enlil, o ar, vivia aprisionado entre o teto escuro do céu, uma noite sem estrelas, e a superfície da terra. Enlil gerou então a lua, Nana, o sim dos semitas, que viajou num barco e trouxe a luz aos céus de lápis lazuli, pedra de cor azul, considerada a pedra da verdade, e Nana por sua vez gerou o solo, o Tu, o Shamash dos semitas, e Inanna, a Estar dos semitas, a deusa do amor e da guerra. Os textos permanecem muito obscuros, um deles é a introdução ao poema sumério que trata da descida de Enkidu ao mundo inferior. Anu nesta época ainda não é tão ignorado quanto Urano, mas também já não é mais visto como o criador ativo dos deuses. Esta posição suprema foi sendo gradualmente usurpada por Enlil, e em nosso poema é Enlil que profere os destinos, como sinal de sua autoridade. Mas ele, por sua vez, acabaria destronado por um novo deus, o Marduk babilônio. Enlil, que tinha Nippur como sua cidade, era o vento e a tempestade, o hálito e o verbo de Anu, pois, segundo os hinos em seu louvor, o espírito do verbo Enlil, o espírito do coração de Anu. Enlil é o poder em ação, enquanto Anu é o poder em essência. Ele é o verbo que acalma os céus, mas também é um violento dilúvio que perturba o semblante dos homens, uma torrente que destrói baluartes. Na epopeia de Gilgamesh ele aparece mais frequentemente sob seu aspecto destrutivo. Anu, por sua vez, é um ser remoto que vive bem longe, no firmamento, além dos portões do céu. Em um dos textos Enlil parece encorajar a jornada à montanha dos cedros, mas também é ele quem repreende Gilgamesh e Enkidu por assassinar o sentinela da floresta. Figuras igualmente importantes na epopeia são Shamash, o deus solo, a quem os sumérios chamavam o Tu, e Estar, a bela mas terrível deusa do amor. O solo em árabe ainda é Shams, e naquela época Shamash era a entidade onisciente e onividente, o grande juiz a quem os mortais aflitos podiam apelar contra as injustiças sofridas, sabendo que seriam ouvidos. Os hinos de Nínive descrevem seus muitos atributos. A humanidade inteira se regozija em vós, ó Shamash, o mundo inteiro anseia por vossa luz. Numa voz cavernosa, o homem fraco clama por vós. Quando está longe de sua cidade e de sua família, o menino pastor temeroso do campo aberto recorre a vós, o pastor confuso entre os seus inimigos. A caravana que marcha aterrorizada, o comerciante, o mascate com seu saco de pesos. Nada escapa aos olhos do solo, guia e farol que passa constantemente sobre o mar infinito, cuja profundidade os grandes deuses do céu desconhecem. Vossos raios brilhantes penetram o abismo, e os monstros das profundezas veem vossa luz. Queimais por sobre imensuráveis extensões de terra por horas sem fim. A terra é esmagada por vosso terrível brilho.
Os dois aspectos de onisciência e justiça em Shamash estão unidos na imagem da rede. Vossa rede está estendida para apanhar um homem que cobiça, e vossos raios caem como uma rede sobre a terra. Ele é também o Deus dos oráculos, através da taça do adivinho, dos feixes de cedro, instruís o sacerdote do oráculo, o intérprete de sonhos, o feiticeiro, e em outro hino ele é o juiz, proferir diariamente os veredictos do céu e da terra. O fogo e as chamas que vos acompanham em vossa vinda ofuscam todas as estrelas do céu. Foi também ele quem deu a Murab seu sistema de leis. Ishtar, a Inanna dos Sumérios, era cultuada, junto com Anu, num grande templo em Uruk. Ela é a rainha do céu e, como deusa do amor e da guerra, uma personagem ambígua, uma deusa bela e terrível, como Afrodite. A maioria dos deuses tinha um lado benigno e outro perigoso. E até mesmo Shamash podia ser terrível, mas neste poema, exceto por um só instante, vemos estar somente por seu ângulo mais sombrio. Que ela sabia ser encantadora. Isto mostra-nos um hino composto por volta do ano 1600 a.C., reverenciar a rainha das mulheres, a maior entre todos os deuses. O amor e o deleite revestem seu corpo. Ela está cheia de ardor, encanto e voluptuosa alegria. Seus lábios são doces, sua boca vida. A felicidade atinge o seu auge quando ela está presente. Que visão gloriosa! Os véus cobrindo seu rosto, suas graciosas formas, seus olhos cheios de brilho. Esta é a radiante deusa do amor em sua primeira aparição a Gilgamesh, mas seu aspecto logo se transforma e ela assume uma face mais familiar, o da Senhora das Dores e das Batalhas. E a este lado de seu caráter que lhe foi dirigido um hino de Babilônia: ó, estrela da lamentação, fazeis com que irmãos na paz se ponham em luta uns contra os outros, e no entanto, inspirais uma amizade leal e perseverante. Ó, poderosa, Senhora das Batalhas, que derruba montanhas. Resta apenas mais um deus a desempenhar um papel importante no poema: Ea, o Enki sumério, o deus da sabedoria, cujo elemento era a água doce que traz vida à terra, e cujo lar ficava em Eridu, então situada às margens do Golfo Pérsico. Ele aparece como um ser benigno, um pacificador, mas nem sempre é um amigo confiável, pois, como tantos expoentes da sabedoria primitiva, ele se utilizava de truques e subterfúgios, sendo, ocasionalmente, um tanto malévolo. Mas aqui ele aparece como o grande senhor da sabedoria que vive nas profundezas. Sua origem é obscura, mas às vezes é chamado de filho de Anu, gerado à sua própria imagem. De grande inteligência e enorme força. Ele é também, em certo grau, o criador e benfeitor da humanidade. Em contraposição ao céu e suas divindades, encontra-se o mundo inferior com suas divindades sombrias. No antigo mito sumério da criação, ao qual já nos referimos, depois de An ter arrebatado os céus e ter se apossado do firmamento, e depois de Enlil ter arrebatado a terra, Ereshkigal foi levada como prêmio para o mundo inferior, ou talvez tenha sido ela a levar o mundo inferior como prêmio. O significado deste mito é obscuro, mas parte dele parece descrever um outro rapto de Perséfone. Algumas vezes se referiam a Ereshkigal como a irmã mais velha de Ishtar, tendo talvez, em determinado momento, sido ela própria uma deusa do céu que acabou tornando-se rainha do mundo inferior, mas ela não obteve o direito de voltar à terra em toda a primavera. O nome que os sumérios davam ao mundo inferior, Kur, também servia para designar montanha e terra estrangeira, e há frequentemente uma grande ambiguidade em seu uso. O mundo inferior ficava abaixo da superfície da terra, mas acima das águas inferiores, do grande abismo. O caminho para o inferno começava montanha adentro, mas havia muitos circunlóquios para designar o lugar em seu caminho que levava a ele. Falava-se da estrada da carruagem ou de estrada sem retorno. Nós, contudo, não somos tão diferentes dos sumérios nesse aspecto. Para prová-lo, basta comparar o número de sinônimos nos dicionários ingleses sobre os verbetes vida e morte. Aparentemente, a história do rapto, se é que houve algum, foi mais tarde esquecida ou perdeu a importância, e com isso perdeu-se também a personalidade de Kur, pois, como aconteceu a Hades, o sinistro deus acabou tornando-se pouco mais do que um lugar escuro, e Ereshkigal desposou outros maridos. A rainha do mundo inferior é um ser absolutamente aterrador, sempre descrita de maneira evasiva, aquela que descansa, a mãe de Ninazu. As roupas não cobrem seus sagrados ombros, o linho não cobre seus seios.
Há vários poemas sumérios e semíticos, que descrevem o mundo inferior. Às vezes ele é cenário de alguma jornada empreendida por algum deus ou mortal. Certo príncipe assírio, sob o pseudônimo de Kumu, legou uma terrível visão da morte e do além. É um apocalipse sombrio em que os anjos são todos demônios, onde podemos reconhecer a esfinge, o leão e o grifo, o querubim com mãos e pés humanos, ao lado de muitos monstros da imaginação que durante muito tempo acossaram a mente humana. Eles reaparecem continuamente em sinetes de pedra, marfins e rochas, e sobreviveram através da iconografia medieval e da heráldica até os dias de hoje. Embora possam ter perdido sua força simbólica, os mistérios que representavam são os mesmos que ainda hoje nos deixam perplexos. Pode-se sentir por toda a epopeia de Gilgamesh a presença do mundo inferior. Já se sabe de antemão que é lá que terminará a jornada do herói, por mais que lute para escapar a esse destino, pois só os deuses vivem para sempre. Enkidu sonha com o mundo inferior antes de sua morte, e num outro poema, o mesmo Enkidu desce vivo pela estrada sem retorno para trazer de volta um tesouro perdido. Mas, ao contrário das jornadas de Hércules e Teseu, os heróis gregos que partiram em missões semelhantes, a aventura de Enkidu foi fatal. Apenas um breve retorno lhe foi permitido, provavelmente na forma de um fantasma, uma substância não mais concreta do que um sopro de brisa, que ao ser inquirido por Gilgamesh respondeu: "Senta-te e chora, meu corpo, que costumavas tocar e enchia teu coração de alegria, os vermes devoram como se fosse um velho agasalho." Seria demasiado simplista dizer que, enquanto os egípcios nos fornecem uma visão do céu, os babilônios nos dão uma visão do inferno. Há, contudo, certa verdade nisso. No universo sumério-babilônico, apenas os deuses habitavam o céu. Entre os mortais, apenas um foi transportado à vida eterna, lá longe, na foz dos nus, e ele viveu naqueles obscuros dias da época antediluviana, tal como Enoque, que caminhou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Os mortais comuns tinham de ir para a casa onde ficam sentados no escuro, onde o pó é sua comida e o barro sua carne, vestem-se como os pássaros, tendo asas como traje, por sobre o ferrolho e a porta jazem o pó e o silêncio. E uma visão deprimente de pássaros pesados, mudos e apáticos, agachados na sujeira com suas penas enlameadas. Neste mundo inferior viviam também os Anunnaki, os magníficos sem nome, que, como Ereshkigal, chegaram a viver no alto entre os anjos do céu, mas que por causa de uma má ação foram de lá banidos para se tornarem os juízes do mundo inferior, quase da mesma forma como os titãs foram banidos por Zeus, ou como sucedeu a Lúcifer, o anjo caído. Na Babilônia, a alma de um homem morto era exorcizada com o seguinte encantamento: deixai-o ir para o sol poente, deixar que seja confiado a Nedu, o porteiro-mor do mundo inferior, que Nedu vigie atentamente, que sua chave cerre a fechadura. Talvez este cenário não tenha sido sempre tão sombrio. Um fragmento de uma tábua suméria nos diz que a alma do justo não sucumbirá e insinua a existência de um juiz a quem os virtuosos não precisam temer, mas, no que diz respeito aos poemas de Gilgamesh, o mundo inferior é aquele lugar de lamentações que Enkidu, ou seu espírito, descreve na tábua 12. A jornada fez lembrar o último livro da Odisseia, em que os pretendentes à mão de Penélope são levados, algaraveando como morcegos que guincham e esvoaçam nas profundezas de uma misteriosa caverna, quando um deles cai do teto rochoso ao soltar-se do aglomerado formado por seus companheiros. Nessa estridente algazarra de discórdia, o grupo foi conduzido por Hermes, seguindo o libertador pelos sombrios caminhos da ruína. Eles o seguiram para além da corrente do oceano, do rochedo alvo, para além dos portões do sol e da região dos sonhos, e logo chegaram ao campo de Asfódelos, onde moram as almas, os espíritos descarnados dos homens. Ao contrário do que aconteceu em Enkidu, que foi conduzido ao palácio de Ereshkigal por uma criatura com garras e ar sinistro, este grupo foi escoltado pelo libertador Hermes. Fora isso, esta descrição é bastante semelhante à visão babilônica dos momentos finais, e até mesmo a alegoria dos morcegos foi usada pelo autor de um poema em homenagem a Inanna. Aparentemente, tal concepção da região dos mortos também era familiar ao autor do Salmo 49, que escreveu: eles formam um rebanho destinado ao inferno, a morte os conduz ao pasto, e os justos os dominarão pela manhã, sua beleza será consumida pelo inferno, para que não haja lugar para ela. Por sua vez,
O egípcio às portas da morte tinha uma modesta pretensão ao paraíso para confortá-lo e encorajá-lo em seus últimos momentos. Após o julgamento e a pesagem das almas, o justo podia ter esperança de entrar nos campos do paraíso através de uma espécie de renascimento. Conheça os campos de Conos de Ri. A altura de sua cevada. Ela é ceifada pelos habitantes do horizonte e pelas almas do oriente. Este renascimento não era apenas para o homem excepcional ou para o rei, mas para milhões de milhões. Não há ninguém que não consiga chegar lá. Quanto à duração da vida na Terra, trata-se de uma espécie de sonho. Aqueles que chegam ao oeste é dito, bem-vindo, são e salvo. A narrativa. Embora os deuses desempenhem papéis importantes em Gilgamesh, pelo menos nas últimas versões do poema, a epopeia parece ter sido uma obra tão secular quanto a Odisseia. Mesmo contendo elementos quase religiosos, como as lamentações pelos mortos e as composições formalizadas sobre a sabedoria, não há indício de que fosse recitada em rituais religiosos, como acontecia com o grande poema babilônico sobre a criação, o Enu-Elish. Gilgamesh é uma narrativa secular, dividida em episódios vagamente relacionados, que cobrem os eventos mais importantes da vida do herói. Estes poemas não atribuem a Gilgamesh um nascimento fantástico ou lendas de infância, como aquelas dos heróis folclóricos. Quando a história começa, ele já é um homem maduro e supera todos os outros em beleza, força e nos desejos insatisfeitos de sua natureza semi-divina, uma natureza que não lhe deixa rivais no amor ou na guerra. Ao mesmo tempo, é possuidor de uma energia demoníaca que exaure seus súditos. Estes são obrigados a invocar a ajuda dos deuses, e o primeiro episódio descreve como conseguem arranjar-lhe um companheiro que é tão diferente, o oposto dele. Trata-se de Enkidu, o homem natural, criado entre os animais selvagens e rápido como uma gazela. Enkidu acaba sendo seduzido por uma meretriz da cidade, e a perda da inocência representa um passo irreversível para a domesticação de seu espírito selvagem. Os animais passam a rejeitá-lo, e ele gradualmente se deixa civilizar, aprendendo a vestir-se, a comer comida humana, a pastorear, a guerrear o lobo e o leão, até finalmente chegar à grande cidade de Uruk. Ele não torna a pensar em sua antiga vida de liberdade até seus momentos finais, no leito de morte, quando é dominado por um sentimento de dor e de arrependimento que faz com que amaldiçoe todos os educadores. Esta é a história da queda contada ao contrário. Uma Fêlix culpa despojada do desenvolvimento trágico, mas é também uma alegoria dos estágios por meio dos quais o homem atinge a civilização, partindo da selvageria, passando pelo pastoreio, até finalmente chegar à vida urbana. Chegou-se até mesmo a afirmar que esta história provava que os babilônios eram evolucionistas sociais. Recentemente, o professor G.S. Kirk fez uma interessante tentativa de interpretar Enkidu, seu nascimento, sua sedução e sua luta com Gilgamesh, à luz do estruturalismo de Levi Strauss, tendo Enkidu como símbolo da natureza em oposição a Gilgamesh como representante da cultura. O propósito da história seria o de mediar essas contradições e resolver a tensão entre elas. Embora esta possa ser uma das facetas do poema, não creio que seja a mais importante. Ela sugere uma identificação infundada do homem civilizado com a doença, do homem natural com a saúde e o bem-estar. Ao mesmo tempo, é bastante ilusório tentar equiparar o ambiente sofisticado e letrado da Babilônia do segundo milênio, e da Síria do começo do primeiro milênio, com o mundo simples dos gregos do tempo de Homero ou Hesíodo, isso sem falar no dos ameríndios de Levi Strauss. De qualquer maneira, a impressão que se tem é a de que Enkidu está longe de ser um mero personagem tipo, aquele que representa uma coletividade ou um grupo. Num prefácio ao livro que contém as mais recentes traduções das Tábuas de Ur, o professor Ga chama a atenção para a conversa do fadado e moribundo Enkidu com o deus Solo, na qual insinua-se que ele tivera uma vida feliz nas planícies ao lado de sua mulher, uma mãe de Sete. O professor Ga vê nesta história uma tragédia tripla, a do marido seduzido por encantos meretrícios que acabam por levá-lo a uma vida da qual ele logo se cansa, a do nômade perdido na cidade para onde fora levado, e, finalmente, a do nobre selvagem tentado por uma mulher que lhe transmite um tipo de conhecimento que só lhe trará infortúnios. A grande amizade entre Gilgamesh e Enkidu, que tem início com uma luta corpo a corpo em Uruk, é o elo que liga todos os episódios da história. Até mesmo em sonho, antes de vir a conhecer Enkidu, Gilgamesh se sentia atraído por ele como pelo amor de uma mulher.
Após o encontro entre os dois, Enkidu torna-se um irmão mais moço, um amigo querido, embora os poemas sumérios, que não fazem nenhuma referência ao passado de Enkidu, dêem mais ênfase à relação entre servo e senhor. É Enkidu quem traz notícias sobre a misteriosa floresta de cedros e seu terrível sentinela, com quem eles se verão face a face no encontro que é o tema do segundo episódio. A jornada na floresta e a batalha daí resultante podem ser lidas em diferentes planos de realidade, tal como uma alegoria medieval. A floresta é uma floresta de verdade, algumas vezes identificada como Amano, no norte da Síria, ou talvez Elon, no sudoeste da Pérsia, mas é também a morada de poderes sobrenaturais e o cenário de estranhas aventuras, como as vividas pelos heróis celtas e os cavaleiros medievais, e ainda a obscura floresta da alma. No primeiro nível, o histórico, a necessidade que as cidades tinham de madeira é a razão de todo o empreendimento. Gilgamesh, o jovem rei de Uruk, desejava ostentar seu poder e ambição construindo templos e grandes muralhas, como fizeram Sargão de Agade e Gudea de Lagash. Mas nas montanhas viviam tribos desconhecidas que opunham resistência a qualquer tentativa de remoção dos cedros pela força. Era preciso lutar para que a valiosa mercadoria pudesse ser embarcada para Uruk, e na batalha os deuses das tribos da floresta lutavam por trás de seu próprio povo. Era, portanto, essencial recrutar contra eles um dos grandes deuses da Mesopotâmia, usando sua mágica superior contra a mágica do inimigo. Shamash acede, em face da promessa de um novo templo a ser erigido em sua honra, e concede sua proteção especial ao empreendimento. Entre os terrores da montanha estavam os vulcões e os terremotos. Há uma falha geológica que atravessa a Anatólia e a Armênia, e é provável que os vulcões da área ainda estivessem ativos por volta do terceiro milênio antes de Cristo, um fato que acrescenta interesse à acurada descrição de um vulcão em erupção contida num dos sonhos de Gilgamesh na Montanha dos Cedros. No segundo nível, este episódio é uma aventura. Dois jovens heróis partem em busca de fama, a montanha e os cedros, com seu sentinela. São desafios que ultrapassam os horizontes da vida cotidiana. Eles partem armados mas sós, e sozinhos encontram o gigante Umbaba, guardião da floresta dos cedros, que foi diversamente identificado como um deus do norte da Síria, da Anatólia ou do Elon, dependendo do destino que se imagine ter tido a expedição, as montanhas do norte ou do leste. Ele protege a floresta com vários encantamentos, embora talvez tenha havido uma confusão no que diz respeito ao portão encantado que Enkidu deveria abrir e que acabaria lhe trazendo sofrimentos. Mais tarde, na conversa que Enkidu tem em seu leito de morte, fala-se de um portão situado em Uruk, feito com a madeira vinda da floresta. Há ainda o misterioso sono ao qual Gilgamesh sucumbe logo após ter derrubado o grande cedro, e, quando o herói finalmente descobre Umbaba nas profundezas da floresta, o gigante quase o mata ao balançar sua cabeça lançando-lhe um olhar mortal. A criatura só é dominada com auxílio de Shamash e dos 8 ventos. Esses eram armas bastante poderosas, pois foi com eles que o deus Marduk subjugou as águas do caos primevo na batalha do começo do mundo, tal como ela é narrada no Enu Melish. Há também um terceiro nível, pois Umbaba é o mal. A primeira referência que lhe é feita é simplesmente esta: por causa do mal que existe sobre a terra, nós iremos à floresta destruir esse mal. Gilgamesh desempenha, então, o papel do cavaleiro que mata o dragão. Os dois companheiros saem vitoriosos do conflito, apesar disso, por terem tomado partido entre duas divindades, usando as armas de Shamash para destruir o protegido de Enlil, acabam incorrendo na ira do rancoroso e irascível deus da tempestade, vindo a sofrer as consequências disso mais tarde. Realmente, visto de determinado ângulo, todo o episódio da floresta não é senão uma cruel armadilha de Enlil para destruir Gilgamesh e Enkidu. A floresta é a terra dos vivos, ou simplesmente a terra, que fica em alguma parte para além dos limites do mundo e da realidade terrestres. No meio dessa terra está a montanha, que é ao mesmo tempo a moradia dos deuses e o mundo inferior, o lugar de onde vêm os sonhos. Mas a floresta está também relacionada ao jardim do solo, onde Gilgamesh acaba entrando numa jornada futura e onde reencontra, não em sonho, mas face a face, o grande deus Solo, pois a terra pertencia a Shamash. A floresta é estranhamente familiar, assim como seu sentinela.
Vereis um vale semelhante a um grande canal e no meio desse vale uma grande árvore cujos galhos têm pontas mais verdes do que o mais verde dos pinheiros. E sob essa árvore encontra-se uma fonte. São estas as instruções que Sinon recebe do sentinela da floresta em suas peregrinações através do mundo e de sua imensidão, tal como nos diz um dos romances galeses do Mabinogion. Lá ele encontrou o mais belo vale do mundo, as árvores da mesma altura, e havia um rio correndo através do vale com um caminho que seguia a sua margem. Embora isto seja um texto galês do século XII, ela descreve o que Gilgamesh e Enkidu viram ao entrar na floresta de cedros, o cedro em frente à montanha, a clareira coberta de mato verde e a estrada larga e fácil de percorrer. No relato, o sentinela da floresta tinha poder sobre os animais que pastavam ao seu redor na clareira. O sentinela da floresta de cedros do poema semítico conseguiu ouvir uma novilha se mexer a 60 léguas de distância. Um baba é o perpétuo monstro pastor, como o horrível homem da clava que Sinon, o cavaleiro verde do poema setentrional, encontram em suas aventuras. É uma divindade da natureza selvagem que, como as próprias florestas, os séculos não conseguem mudar. No poema sumério, contudo, ele tem ainda um aspecto ígneo, talvez relacionado aos vulcões. Após o episódio da floresta, concluído com aparente sucesso, vem o grande ato de glorificação de Gilgamesh, o rei, paramentado com coroa e manto, quase tão belo quanto um deus. O herói lembra Ulisses depois de sua penosa aventura no mar, quando Atena dotou de beleza divina. Neste momento a deusa Istar o vê e passa a desejá-lo apaixonadamente, tenta seduzi-lo com promessas tentadoras, após o que vem uma notável passagem. A deusa é insultada por um desdenhoso mortal. Há algo aqui do orgulhoso Hipólito, ou de Picos e Circe em Ovídio, ou de Anquises, o menino pastor do Monte Ida, que no hino homérico foi, para sua desgraça, seduzido por Afrodite, pois aquele que se deita com uma deusa imortal perde para sempre a sua força e vigor. Gilgamesh então acusa Istar, lembrando-a do miserável destino reservado a seus infelizes amantes do passado, um deles tendo sobrevivido como um pássaro com a asa quebrada, outro como um lobo, e um terceiro como uma toupeira cega, pois Istar tinha os poderes de Circe. Estes acontecimentos bem poderiam ter feito parte de uma metamorfose babilônica. A seguir vem a morte do touro do céu, um monstro que personifica a seca de 7 anos enviada pela deusa como castigo por ter sido rejeitada por Gilgamesh. Anu a princípio se recusa a criar o touro, quando, porém, a enfurecida Istar, ameaça por abaixo os portões do inferno e trazer os mortos para comerem com os vivos. Ele aquece, pois não se trata de uma simples ameaça, já que, como nos narra um outro poema, o episódio realmente se concretizou. O feito acrobático por meio do qual touro é morto assemelha-se aos executados nas touradas de Creta. O desastre chega através da ubris. Enkidu se recusara a atender o pedido de clemência de um baba e insultar Istar. Gilgamesh parece menos culpado desse pecado, pois ele se comovera com as súplicas de um baba, embora tivesse permitido, depois de terem matado o touro, que os jovens que se juntaram ao seu redor para admirá-lo gritassem: Gilgamesh é o mais glorioso dos heróis, Gilgamesh é o mais eminente entre os homens. Por isso, a vingança divina recai primeiro sobre Enkidu. Ele é avisado em sonho. Vê os deuses reunidos em conselho, e ouvimos retumbar a ominosa pergunta: por que estão reunidos os grandes deuses? Anu declara sua imparcialidade, como convém a um personagem tão majestoso e distante. Um dos dois tem de morrer. Shamash vem em defesa de ambos. Mas a contenda entre Shamash e Enlil, como a existente entre o sol e a tempestade, torna a irromper, e Shamash só pode salvar um deles, Gilgamesh, seu protegido. Enkidu tem de morrer. À noite, Enkidu tem uma visão da morte. Esta visão é uma de nossas principais fontes de conhecimento acerca do que era a vida após a morte para os babilônios. Uma outra fonte é o poema sumério independente Enkidu e o mundo inferior e suas traduções acadianas, que foram incorporadas à epopeia de Gilgamesh na 12ª tábua da Recensão Ninivita. Enkidu desce vivo ao mundo inferior para trazer de volta um misterioso tambor e sua baqueta, talvez objetos xamanísticos, que Gilgamesh havia ali deixado cair. Apesar dos avisos, ele quebra todos os tabus e é preso, pois o rei do mundo inferior o pega, mas um buraco é feito na crosta da terra para que ele, ou seu espírito, possa retornar e descrever o que viu. Com a morte de Enkidu,
Ultrapassamos a metade da história. O companheirismo é interrompido e Gilgamesh fica só. Depois de experimentar as alegrias de uma amizade quase perfeita, ele tem de aprender a viver sem ela, mas isso é exigir demais. O conhecimento de que a morte é inevitável servira antes como um desafio a empreendimentos audazes e ações vitoriosas, mas agora estultifica a ação e traz consigo um novo sentimento, o da derrota. O grande rei é, no final das contas, um mortal comum. No meio desta crise ele relembra seus antepassados, e especialmente Utnapishtim, que, segundo se dizia, alcançara a vida eterna, passando a integrar a companhia dos deuses. Ele foi o sobrevivente do dilúvio, um outro Noé, a quem os deuses levaram para viver na foz dos rios e era chamado o longínquo. Depois disso segue-se a procura pela sabedoria ancestral, que conduz Gilgamesh aos limites da terra, como aconteceu a Ulisses em sua jornada em busca de Tiresias. Esta segunda jornada não é uma repetição da primeira, a Montanha dos Cedros. Ela não pode basear-se em nenhum fato histórico, a topografia é sobrenatural como antes não era. Nesta aventura, os planos espiritual e românticos se fundem. Embora revestida de uma aparência de geografia primitiva, a paisagem é tão espiritual quanto a selva escura, a montanha e o abismo de Dante. Não se conhece até agora qualquer correspondente sumério deste episódio, não é impossível, porém, que algo venha a ser encontrado no ciclo inédito de Lugubanda. Após uma longa peregrinação pelo mundo selvagem, vivendo como um caçador pobre e vestindo peles de animais, Gilgamesh chega a um desfiladeiro, onde mata leões que vê brincando sob a luz da lua. Este curto episódio é introduzido quase casualmente, mas é provável que tivesse um significado que se perdeu para nós, pois um grande número de sinetes ostenta uma imagem em que um homem, que se acredita ser Gilgamesh, trava combate com leões, e por todo o resto da jornada, até chegar à fonte da juventude, o herói veste a pele do leão. O grupo heráldico com um guerreiro flanqueado por 2 leões rampantes passou para a iconografia do mundo clássico, medieval e moderno e até hoje conhecido como o motivo de Gilgamesh. Sabemos que o leão encontrado por Dante no sopé da montanha, fronte erguida e louco de fome, simbolizava o pecado da soberba, enquanto a pantera entalhada no couro de uma igreja medieval pode estar simbolizando Cristo, visto como a pantera que matou o dragão. Dormiu por 3 dias e então refrescou o mundo com seu hálito. Mas como poderíamos compreender estas imagens, tão corriqueiras para nossos ancestrais da Idade Média, sem as pesquisas feitas pelos medievalistas com o intuito de explicá-las? Por isso, não chega a surpreender que não tenhamos hoje em dia nenhuma pista em relação ao significado real deste combate com o leão. A versão hitita do poema é a única a oferecer um indício de uma possível relação especial entre os leões e o deus Lua. Do desfiladeiro onde matou os leões, Gilgamesh vai para a Montanha do Solo, guardada por terríveis sentinelas, seres parte homem, parte dragão, com cauda de escorpião. Pode ser que o objetivo dessa descrição seja o de lembrar-nos de que o homem-escorpião foi um dos monstros criados pelo caos no começo do mundo, segundo Inumelich. A montanha aparece em vários sinetes, com o sol se pondo por trás. Ela se situa na última cordilheira do horizonte ocidental, atrás de sua enorme massa pétrea. Shamash desaparece no ocaso e torna a aparecer no romper da aurora. Ela é ao mesmo tempo a muralha do céu e o portão do inferno. Para os sumérios, o sol dormia à noite no seio de sua mãe, a terra, mas os semitas sustentavam que ele continuava sua jornada num barco, passando por baixo da terra e sobre as águas do mundo inferior até chegar à montanha oriental, elevando-se no céu pela manhã, acompanhado de sua noiva, a Aurora. Gilgamesh, em sua jornada através da montanha Mazu, refaz a pé o itinerário solar. Os 2 cumes da montanha representam o nascer e o pôr do sol, e o destino final da viagem é o Jardim do Deus Solo, que fica nas margens do oceano. Este Jardim dos Deuses não é a morada celeste, mas antes um paraíso terrestre, é a Terra da Aurora, situada a leste, no Éden. Mas, ao contrário da Terra de Dilmun, para onde o sobrevivente do dilúvio foi levado para passar a eternidade, este lugar fica na margem de cada rio da morte. Infelizmente, o episódio chegou até nós em estado bastante fragmentário, e a narrativa das maravilhas do jardim, com seus frutos adornados de joias, foi quase toda perdida. Restou apenas o suficiente para nos fornecer um dos raros vislumbres do Jardim do Éden segundo o antigo idioma semítico. Ali,
Caminhando de madrugada, o deus do sol vê Gilgamesh desmazelado, com ar de desespero. Ele o repreende, mas Gilgamesh segue em frente, apesar de avisado de que sua busca certamente resultaria em fracasso. Numa casa à beira do mar ele encontra uma mulher, Siduri, com suas vinhas e adegas. Ela também é chamada Sabit, que, antes de tornar-se um nome próprio, significava taberneira. Pode ser que haja também uma relação entre esse nome e o da Sibila Caldeia descrita por Beroso. Siduri é uma figura enigmática, nunca explicada, mas sua linguagem é semelhante à de Circe, que era filha do Sol. Circe habitava uma ilha no meio do oceano, onde o leste e o oeste se confundiam e onde cresciam ervas mágicas e mole. Como Circe e seu filho Siduri é partidária da filosofia do comer, beber e ser feliz, pois isto também é o destino do homem. A imagem da carregadora de vinho ainda foi usada pelos poetas sufistas medievais, para quem ela era o símbolo da realidade revelada. Gilgamesh foi instruído por Sidum sobre como atravessar as águas da morte, assim como Ulisses foi informado por Circe do caminho para o Hades através do rio Oceano. Mas, ao contrário de Ulisses, Gilgamesh está só e não tem um barco, tem de achar o barqueiro, e as instruções dadas por Siduri são confusas e pouco confiáveis. Há uma outra grande diferença, embora esta expedição acarrete a travessa do oceano e das águas da morte, não é uma jornada pelo mundo inferior, nem tampouco Ursa-Nabi é o barqueiro dos mortos. A rota é, ainda, o caminho percorrido pelo sol toda a noite até o ponto de trânsito na foz dos rios. Para chegar até Utnapishtim, o longínquo, Gilgamesh tem de atravessar o mesmo oceano que representava a última fronteira do território conhecido ou conhecível para todos os povos antigos, gregos, semitas ou sumérios. Era uma barreira intransponível, pois se comunicava com as águas da morte e com o abismo, o Absu, as águas que estão acima do firmamento. Até mesmo os experientes romanos temiam o Atlântico, e a travessia de César para a Grã-Bretanha foi vista como um ato de ousadia quase sobre-humana, pois, ao contrário do mar Mediterrâneo, o Canal da Mancha era considerado o começo do oceano. Para os sumérios, o oceano ficava em algum lugar para além do Golfo Pérsico, e era lá também que se situava Dilmun, onde os rios desembocavam no mar. Deste modo, a foz dos rios correspondia exatamente às nascentes do oceano dos gregos, o lugar onde ficavam os campos elíseos e as ilhas abençoadas de Homero e Hesíodo, em direção à noite, no longínquo ocidente, nas suaves campinas, entre as flores da primavera. O Dilmun, como paraíso grego, não era para os mortais comuns. Utnapishtim não morreu, mas foi escolhido para viver lá para sempre, assim como Menelau entre os heróis gregos, que foi enviado às planícies elíseas no fim do mundo para se juntar ao ruivo Radamanto, na terra onde a vida é mais fácil para os homens, onde não há neve, onde o vento é sempre suave e onde nunca chove, onde, dia após dia, a brisa melodiosa do vento oeste chega do oceano para refrescar sua gente. Há uma descrição muito antiga de Dilmun, escrita numa tábua de Nippur. Segundo este registro, no começo do mundo, quando o trabalho da criação havia apenas começado, Dilmun era um lugar onde não se ouvia o grasnido do corvo, a ave da morte não lançava o grito da morte, o leão não devorava, o lobo não lacerava a ovelha, a pomba não planteava, não havia viúvas, doenças, velhice ou lamentação. Apesar da publicação recente de escritos inéditos, nossos textos ainda são bastante problemáticos na parte da obra que descreve o encontro de Gilgamesh com o barqueiro e a partida de ambos em viagem. Alguns sinetes mostram duas figuras humanas, que podem ser Gilgamesh e Ursa-Nabi, navegando em um barco com proa em forma de serpente. Esta proa pode ser a explicação para a serpente mencionada quando do encontro de Gilgamesh com o barqueiro, mas a natureza dos objetos de pedra que Gilgamesh imprudentemente despedaça permanece um mistério. Tudo o que pode ser dito a respeito deles é que sua destruição tornou necessário o uso de varas para a propulsão do barco e que eles estavam de alguma maneira relacionados a asas ou a seres ou figuras aladas, mas, no mais, eles conservam até o presente a maior parte de seu mistério, como afirmou o professor Guy num ensaio escrito em 1966 sobre os novos textos. O encontro de Gilgamesh com Utnapishtim, o longínquo, começa com uma daquelas composições literárias sobre a sabedoria, que,
tal como a exortação à vida de prazer e despreocupação pregada por Siduri, parece ter como objetivo reconciliar o homem com o seu destino na Terra, embora tenha um tom pessimista. Segue-se o relato do dilúvio por Utinapishtim. Esta é a mais bem preservada de todas as tábuas da versão assíria, com mais de 300 versos ainda conservados. Já fiz menção a outras versões mais antigas não relacionadas a Gilgamesh, o dilúvio sumério, em que Ziusudra desempenha o papel de Noé Utinapishtim, e o Atrasis babilônico. Há notáveis semelhanças entre a história narrada no Gênesis e a da tábua de Gilgamesh, mas há também diferenças surpreendentes. O Gênesis não menciona o nome da cidade, mas as outras versões apontam Shuruppak, atual Fará, uma das primeiras cidades-estados sumérias a conquistar uma posição hegemônica. A narrativa da 11ª tábua começa com um conselho realizado entre os deuses. Tais conselhos nunca pressagiavam nada de bom para os mortais, e este não foge à regra. Não é dada nenhuma explicação do motivo imediato que levou os deuses a optar pela destruição da humanidade. Ele devia ser semelhante ao do Gênesis. A terra estava corrupta diante de Deus, e cheia de violência, pois mais adiante no texto fala-se em infligir ao pecador o seu pecado. Na história suméria, a narrativa do dilúvio segue-se as da criação do homem, dos vegetais e dos animais, da instituição da monarquia e do estabelecimento da maneira correta de cultuar os deuses. Infelizmente, neste ponto o texto é longamente interrompido, o que obliterou o motivo da ira dos deuses e de sua decisão de destruir a humanidade através do dilúvio. Não deixa de ser sugestivo o fato de a última linha decifrável estar relacionada à limpeza e irrigação de riachos. Quando a história volta a ficar inteligível, os deuses estão divididos, exatamente como na 11ª tábua de Gilgamesh. Conheciam-se outras histórias do dilúvio na antiga Mesopotâmia, mas a primeira referência ao evento na literatura suméria não parece ser muito anterior ao Atrasis, obra composta no antigo idioma babilônico no começo do 2º milênio. Neste poema a enchente se segue a pestilência, a fome e a seca, cada uma delas ideada para exterminar a raça humana. Na edição definitiva de W. G. Lambert e A. R. Millard, encontramos estes versos. 1200 anos não haviam ainda se passado, quando a terra se estendeu e o povo se multiplicou. A terra bramia como um touro. O tumulto dos homens perturbou Deus. Enlil ouviu o barulho que faziam. A descrição do dilúvio na tábua 3ª tem tanta coisa em comum com a linguagem da tábua 11 de Gilgamesh que esta última parece ter tomado a primeira como modelo, ou melhor, deve ter se utilizado de uma recensão perdida, compilada no período babilônico médio. No dilúvio de Gilgamesh, Ishtar e Enlil são, como sempre, os advogados da destruição. Ishtar fala, talvez na qualidade de deusa da guerra, mas é Enlil quem prevalece na escolha da tempestade como arma. Apenas Ea, em sua superior sabedoria, não se manifestou, talvez nem estivesse presente. Mas, sagaz, cuidou para que pelo menos um da raça dos homens sobrevivesse. A terrível devastação estarreceu até mesmo os deuses, pois Enlil convocou para ajudá-lo não apenas os horrores da tempestade, mas também os Anunnaki, deuses do mundo inferior, cujos raios dançavam por sobre as águas em elevação. A descrição da tempestade é mais elaborada e impressionante do que a narrada no Gênesis. Para se encontrar uma linguagem comparável à descrição da nuvem negra que se aproxima vinda do horizonte, dentro da qual os trovões retumbam anunciando a aproximação do Deus da tempestade, é preciso recorrer aos Salmos. A escuridão estava sob seus pés. E ele cavalgou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. No clarão que resplandecia à sua frente suas espessas nuvens despejaram granizo e carvões em brasa, e o Senhor trovejou nos céus. O mesmo mecanismo é utilizado na história bíblica, a construção da arca, a entrada dos animais, o dilúvio, a soltura das pombas e o sacrifício, mas, enquanto o Deus que se lembrou de Noé vive num terrível isolamento, nas versões assírias e suméria ainda estamos num mundo de divindades facciosas, atarantadas e falíveis. Há um perigo real de que os poderes do caos e da destruição escapem ao seu controle. As coisas realmente acabam indo longe demais, e os deuses ficam chocados com o resultado de sua própria ação, mas nada mostra com mais clareza a diferença de objetivo e perspectiva dessas histórias do que sua conclusão. No lugar da promessa solene feita por Deus a Noé, enquanto a terra durar,
A semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não mais cessarão. Há uma repugnante descrição dos deuses aglomerar-se como moscas em torno do sacrifício. No lugar do juramento do arco-íris, há apenas estar brincando com o colar entre os dedos enquanto exclama que jamais se esquecerá daqueles dias. Mas essas são as palavras da divindade mais notoriamente infiel. Da mesma forma, há também uma grande diferença entre a condição de semidivindade e imortalidade que Utnapishtim, Atrasis e Zuzuda obtém para si e suas famílias e a solene aliança bíblica entre Deus e um Noé ainda inteiramente humano, graças a quem toda a humanidade pode respirar aliviada e viver sem ansiedades. A causa do mal-estar presente na psique do povo mesopotâmico pode ser explicada em parte por essa insegurança que dominava a vida das pessoas, a inexistência de uma aliança. A narrativa do dilúvio, todavia, é um poema independente, inserido na estrutura da epopeia de Gilgamesh. Depois que a lemos, voltamos ao ponto onde estávamos, mas ela tende, como os outros incidentes que sobrevêm no final da história, a convencer o herói da futilidade de sua busca. Apesar de tudo, porém, o herói retém uma esperança obstinada. Ela deve ser esmagada e exposta como aquilo que realmente é, uma fuga. Ao ser desafiado e posto à prova, Gilgamesh não consegue sequer ficar acordado. Na fonte da juventude, onde recebe os trajes que não apresentam sinais de envelhecimento, ele percebe a ironia do fato de meros bens materiais terem maior duração do que o corpo. Ao lado disso, a planta da juventude recuperada, trazida com tamanha dificuldade do fundo do mar, cai brevemente em suas mãos para ser logo perdida, e assim a lição é aprendida pela última vez. O texto aqui torna a apresentar muitas lacunas, mas não é preciso outra explicação para a cobra que muda de pele, ela é o símbolo da autorrenovação. Há também uma ligação linguística entre o nome dado à planta e aquele dado à casca que envolve a cássia, casca de cobra, ou seja, a pele descascada da cobra. Por que aqui Gilgamesh não come imediatamente a planta, recuperando assim sua juventude? Será por causa de um desejo altruísta de compartilhá-la com seu povo, devolvendo aos idosos seu vigor juvenil? Será apenas mais um truque dos deuses? Não creio, nem tampouco acredito que Gilgamesh seja vítima da impostura divina toda vez que chega perto da imortalidade. Penso que, em vez disso, o propósito de cada um desses incidentes é cumulativo e tem como objetivo minar sua recusa em aceitar o destino humano. Gilgamesh não estava em busca de uma eterna renovação da natureza, algo que poderia ter obtido com a deusa Estar, nem tentava meramente escapar da velhice, passando a levar uma vida tranquila e ociosa, como a que fora concedida a Utnapishtim. Ele estava muito mais interessado na imortalidade terrena e nas oportunidades que esta oferecia para ações heróicas. Buscava uma vida de glórias na terra semelhante à dos deuses no céu. É preciso que a lição seja repetida para que Gilgamesh, o rei, perceba que não é diferente dos outros homens. Só depois que a cobra volta para dentro do lago é que o herói finalmente se convence da futilidade de lutar por algo que não se pode ter, correndo atrás do vento, como dissera Alice-Duri. É o fim da busca. Não há mais nada a fazer a não ser voltar para casa. A volta é descrita sumariamente e deixa muita coisa inexplicada. O final da aventura é como um feitiço que se quebra, depois das tribulações, da busca de um prêmio quase ganho, tudo volta subitamente ao normal e nos encontramos novamente no ponto onde começamos, admirando a prosaica excelência dos muros da cidade. Todas as coisas boas que esperávamos encontrar, juventude, vida eterna, o amigo morto, desaparecem. Este final foi descrito como zombeteiro, insatisfatório, desprovido de sentido trágico ou catártico. Não concordo com essa opinião, pois é um final verdadeiro, é o que realmente acontece, e a sua maneira, é tão trágico quanto o fim de Heitor sob as muralhas de Troia. O último ato, a morte de Gilgamesh, existe apenas na versão suméria. É um lamento solene. O lamento não é tanto um grito de dor individual, mas parte de um elaborado ritual funerário. É uma cena igual à revelada pela escavação do cemitério real em Ur, com emulações em massa e uma magnífica parafernália fúnebre, presentes, banquetes, mantos e o pão e o vinho oferecidos pelo rei falecido aos deuses do mundo inferior no momento de sua entrada na terra sem retorno. N. K. Sandars. Continua.